Bom dia! Fala galera do Terceirão, tudo bem? Saudade de vocês! Hoje nós vamos dar início às aulas 17 e 18. As aulas 17 e 18, elas tratam da função constante e da função afim, certo? Então, na página 242, vem a introdução à aula 17 e à aula 18. Eu preparei um resumo para vocês e vou disponibilizar no grupo da sala. Combinado? Bom, vamos lá. Função afim. Toda relação f de x, definida de reais em reais, dada por f de x igual a ax mais b, com a e b sendo números reais. O que nós temos? O que tudo isso significa? F de x, vocês sabem que eu posso ter f de x ou y, certo? Então, f de x é o valor do nosso y. AX. O que é o A? O A é a taxa de variação da função f de x em relação a x. É chamado de coeficiente angular da função. Então, o A é o coeficiente angular da função. O x é a variável da função. Por que recebe o nome de variável? Porque ele pode assumir vários valores. Mais b. B é o valor inicial de y. Esse b, ele tem uma função muito importante no gráfico. Quando você tem f de zero, ou seja, quando o x for igual a zero, você tem quem? O b. E nós vamos estudar isso detalhadamente na construção do gráfico. Vamos ao nosso próximo ponto de explicação. Prontinho? Então, vamos lá. Uma função afim, ela é definida de reais em reais, tal que f de x é igual a x mais b. O a, você sabe, você viu comigo, que ele é chamado de coeficiente angular. O a e o b sendo números reais. O gráfico de uma função afim é uma reta que não é vertical, certo? Nós vamos estudar que ela pode ser uma reta como essa, ou ela pode ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, aqui, perceberam esse ponto? O ponto em que a reta corta o eixo y? Esse ponto é o nosso b da função. É quando você tem o f de zero, é quando o x vale zero. Aí você tem o valor do b, certo? Que fica aqui. Então, para uma função afim, o domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais e a imagem também, certo? Agora, vamos lá. E o gráfico? Como você constrói o gráfico de uma função afim? Vou colocar a próxima folha aqui. Prontinho. O valor de uma função. Como você constrói o gráfico? Existem várias maneiras. Uma delas é fazer uma tabela atribuindo valores para o x e encontrando os valores para o y, certo? Só que para traçar uma reta, vocês sabem que para traçar uma reta e o gráfico da função ela é uma reta, você vai precisar de 2 pontos. Então, quais são os pontos indicados? O primeiro ponto é o B. O B é só você olhar aqui. Quem é o B? O B é 1. Então, eu sei que o B é 1, o B é 1, F de 0, ou seja, quando o x é 0, nosso y é 1 na hora da construção do gráfico. O x é 0, o y é 1. Esse pontinho aqui é o ponto B, certo? Depois disso, aqui você não precisa de cálculo, é só observar o valor que está na função. A segunda dica é encontrar a raiz da função. Como você encontra a raiz de uma função? Igualando a função a quem? 0. Fazendo f de x igual a 0. Você pega o x mais 1 igual a 0.
Operação inversa de mais 1, então o x é igual a menos 1. O f de menos 1 é igual a 0. Então, nós temos um outro par ordenado, que é o menos 1 e o 0. Com esses dois pontos, eu consigo traçar a reta. Eu também poderia fazer uma tabela e substituir o x por 1. 1 mais 1, quanto? 2. Por isso, eu tenho esse par ordenado aqui, que é o 1 ligado ao 2. Mas é necessário? Não. Você precisa de dois pontos para construir a reta. Você pode usar o ponto B e a raiz da função. Essa é uma dica muito importante. Vamos para a nossa próxima explicação. Então, função afim. Nós temos alguns casos particulares. A função constante, a função linear e a função identidade. A função constante é aquela que você tem f de x igual a b. Você só tem o b, você não tem o a, você não tem o x, você só tem o b. E o b é um valor fixo. Qualquer valor de x estará associado a quem? Ao b. Então, quando isso acontece, quando eu tenho f de x igual a 4, por exemplo, eu vou ter uma reta que passa pelo número 4. Essa reta sempre será paralela ao eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas? O eixo x. Então, função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Ela é uma reta horizontal paralela ao eixo x, ok? Agora, uma função linear. Uma função linear é aquela do tipo f de x igual a ax. Vocês perceberam aqui? Aqui o b é igual a 0. Você não tem valor para o b. Se você não tem valor para o b, se o b é 0, o que acontece na função linear? O gráfico passa pela origem do plano cartesiano, passa pelo 0, 0, que é a origem. E aqui, vamos imaginar f de x igual a 2x. Se aqui é 1, aqui seria 1 vezes 2, 2, certo? Então, prestem atenção, aqui você tem um coeficiente angular a. Já na função identidade, prestem bastante atenção no que acontece. A função identidade, ela é do tipo f de x igual a x. O a é 1, só 1. E o b é 0. Então, nossos pares ordenados serão 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Por quê? Porque o f de x, que é o y, ele é igual a quem? Ao x. Então, os valores de x e y sempre serão o quê? Iguais. Certinho? Então, função constante, função linear, função identidade. Agora, na próxima folhinha, nós vamos falar sobre função crescente e função decrescente. Agora, nós vamos falar sobre uma função crescente e uma função decrescente. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o coeficiente a. Por isso que ele está em destaque aqui. Quando o a for maior que 0, eu tenho uma função crescente. Quando o a for menor que 0, quando o a for negativo, uma função decrescente. Então, eu vou repetir. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o coeficiente a. Quando o a é positivo, quando o a é maior que 0, nós temos uma função crescente. Quando o a for negativo, quando o a for menor que 0, uma função decrescente. Agora, vamos fazer a análise dos zeros da função na nossa próxima folhinha. Essa folha é muito importante. Zeros da função afim. Função afim, f de x igual a x mais b. Quando f de x é igual a 0, você encontra a raiz. Quem é a raiz? É o menos b sobre a, certo? Como aqui é mais b, muda de lado, fica menos b sobre a. Se na sua função for menos b,
Aqui fica mais b. É só resolver como eu expliquei, resolvendo uma equação do primeiro grau. Você pega essa parte da função, iguala a zero e descobre o valor da raiz. Quando o x for igual a zero, nós temos que o f de x, que o f de zero é igual a b. O que isso indica no gráfico da função? Prestem bastante atenção. Esse pontinho, onde corta o eixo x, esse ponto é a raiz da função. A raiz da função é onde a reta corta o eixo x, certo? Então, vocês podem anotar aqui, ó. Esse pontinho, ele tem um nome. Ele é a raiz ou zero da função. Esse b é sempre que o x é igual a zero. É onde o gráfico da função corta o eixo y. Então, com esses dois pontos, como eu expliquei no exercício passado, com a raiz e com o valor do b, como os dois pares ordenados, você consegue traçar o gráfico da função. Certinho? Atenção aqui. Aqui nós temos o b. O b é quando o x é igual a zero, certo? É onde o gráfico corta o eixo y. Esse ponto onde o gráfico corta o eixo x é a raiz ou zero da função, tá bom? E com esses dois pontos você consegue construir o gráfico da função afim. Agora vamos para alguns exemplos que não estão na apostila de vocês. São dois exemplos simples. Primeiro, dada a função definida de reais em reais, f de x igual a 2x mais 3, determine x para que f de x seja igual a zero. O que esse exercício pede? Ele pede que você encontre a raiz da função. Quando você tem f de x igual a zero, você está encontrando a raiz ou zero da função. Então, a função é definida por 2x mais 3. 2x mais 3 eu igualo a zero como foi pedido. Operação inversa de mais 3 fica 2x igual a menos 3. Operação inversa da multiplicação por 2, a divisão por 2. Então, o nosso x é menos 3 meios ou menos 1,5. De onde surgiu menos 1,5? Da divisão de 3 por 2, ok? Agora aqui, determine x para que f de x, que é igual a 2x mais 3, seja igual a g de x, que é x mais 5. Nós vamos pegar a função f de x e igualar a função g de x. Então, fica 2x mais 3 igual a x mais 5. Aqui nós vamos resolver uma equação do primeiro grau. Letra junto com letra, número junto com número. 2x menos x fica x. E 5 menos 3 fica 2. Então, x igual a 2. Agora, vamos para o estudo do sinal. Aqui nós temos o estudo do sinal, dispositivo prático. Você não precisa desenhar o eixo y, não precisamos desenhar o eixo y. Você traça o eixo x, nele você marca quem? Quem é o menos b sobre a para a gente? Ele é a raiz da função, certo? Então, aqui nós temos uma função crescente. Tudo que está acima tem valor positivo. Tudo que está abaixo tem valor negativo. A função x é maior que zero quando o x for maior que a raiz, que o menos b sobre a. F de x é igual a zero quando você tem a raiz, que é o menos b sobre a. A função é menor que zero quando x for menor que menos b sobre a. Então, você tem a raiz da função, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Já para a função decrescente, muda a posição, o quê? Do gráfico, certo? A inclinação é diferente. Então, aqui você tem o quê? O nosso menos b sobre a, que é a raiz ou zero da função. Tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo.
f de x é maior que zero quando o x for menor que a raiz, menor que o menos b sobre a. A função é igual a zero quando você tem a raiz, que é o menos b sobre a. A função é menor que zero quando você tem o x maior que a raiz, certo? Então, aqui nós vamos usar o estudo do sinal em alguns exercícios mais para frente. Tudo o que eu expliquei está na página 243, certo? Então, o que vocês podem fazer? Podem ler a página 243 e grifar o que vocês acharam interessante. Outro ponto importante que eu preciso ressaltar. Aqui nós temos um gráfico construído. Esse ângulo alfa, a tangente de alfa é a variação de f pela variação de x. A variação de f é o f de x2 menos o f de x1. A variação de x é o x2 menos o x1. Então, é possível encontrar o ângulo usando a tangente de alfa e a fórmula da variação de f pela variação de x. Aqui tem toda a explicação que eu fiz, agora é com vocês. Vocês devem ler certinho, podem grifar o que vocês acharem importante. O que eu peço? Que vocês respondam, tentem responder os exercícios da página 244 e 245, certo? Dúvidas? Ah, fiquei com dúvida. Na videoaula, como ela é gravada, não tem como tirar dúvida. É só me mandar uma mensagem no privado lá no meu WhatsApp, tá bom? Eu vou tirar a dúvida com a maior atenção, com o maior carinho, tá certo? No próximo vídeo, eu volto corrigindo e explicando a página 244 e a página 245. Por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima aula.